Então, nas nossas conexões, a gente viu que desde que o século XXI iniciou, logo no primeiro ano de 2001, ocorreram os ataques às Torres Gêmeas, que suscitaram perguntas dos experts a respeito do que evento era aquele. Aquilo era um desastre? Então, Eloy Quarantelli e Thomas Drabek se posicionaram diante da sociedade para tentar explicar que evento era aquele. E isso deu um novo contorno para o termo segurança. Ou seja, o país mais seguro do mundo foi atingido no coração do seu centro econômico, né, por ataques de guerra, de um povo estranho, de um fundamentalismo islâmico. E isso suscitou essa pergunta, o que é estar seguro? Portanto, o evento mostrou que a segurança ela não garante a totalidade, porque eventos indesejáveis ocorrem a despeito e a revelia de toda a segurança. Então, aquela segurança em que trouxe uma percepção de que haveria necessidade de outros tipos de resposta, uma vez que também aquela resposta que se conhecia e que daí se demonstrou ter sido uma forma errada de atender as pessoas, foi enviar os bombeiros para subir nos prédios e tirar as pessoas que lá estavam a aguardá-los. Então, isso foi o quê? Um desastre ou uma tragédia? De que ponto de vista? E como foi que isso aconteceu? De que maneira o sistema de respostas calcado no telefone único e que vinha solucionando problemas desde 1968, acirradamente a partir de 72 e depois inclusivamente a partir de 73, no momento que coloca o cidadão comum também como parte da solução e parte do problema, ou seja, ele mesmo pode se ajudar enquanto recebe informações a partir dos telecomunicadores de emergência, os controladores. Como que aquilo falhou? De que maneira todo esse sistema falhou? Então, nas conexões que nós trouxemos, nós explicamos a respeito desse sistema que nasceu já em 1938 na Inglaterra com o 999, que foi depois colocado no 112 na Europa, foi colocado também na Ásia, e os Estados Unidos em 68 adotou o 911. Mas o 112, se descarga quando está nos Estados Unidos, vai conectar com esse sistema que chama-se o Sistema Integrado, que é organizado pelo NINA, o National Emergency Number Association, e que tem os PSAPs, que são os Public Service Answering Points, de maneira que isso foi um processo de telecomunicações de emergência para solucionar problemas que antes eram apenas para enviar a agência, depois envia a agência e manda instruções para quem está a aguardar a agência, o que a pessoa pode fazer, o grupo de pessoas pode fazer, para que não dependa só da chegada da agência, porque pode tardar, ou a agência pode agora não mais entrar no prédio. Então, essas mudanças de protocolos, de diretrizes, de padrões de procedimentos veio tomando corpo. É nisso que nós estamos fazendo as conexões para podermos entender quem são esses atores, quem são essas agências, por exemplo, bombeiro, guarda municipal, civil, polícia militar, polícia federal e agência de defesa civil, agência de emergências médicas, todas as questões de grupos especializados de resposta que, ao chegar à cena, vão adicionar recursos àquelas pessoas que fizeram a chamada. E as pessoas que fazem a chamada, elas são, na realidade, a primeira resposta. Por quê? Porque elas já recebem instruções do telecomunicador para começar a tomar atitudes que possa ser simplesmente sair do local, sinalizar o local, né? Vimos tudo isso e vemos aqui então agora que nós temos alguns atores dentro desse sistema. Um sistema social que procura minimizar os impactos e resiliar a fenômenos socialmente perturbadores, sejam eles de causa antropogênica, como é o caso do ataque às Torres Gêmeas, que são deliberadamente provocados pelo homem, como de causas naturais, que foi outro evento que chamou a atenção, que foi o advento do Katrina, que pegou também nos Estados Unidos, fez um estrago que não foi só aquele que os gregos já diziam a respeito do planeta feroz,
Então, os gregos já tinham essa percepção de que o planeta é feroz, e eles trabalhavam com os deuses, com os elementais, né, para tratar de minimizar aqueles eventos que a natureza subjuga a vida humana e a propriedade. Os gregos já travavam guerras, né, e eles travavam guerras que eram entre os estados gregos, as cidades-estados gregas, mas travavam guerras que eram planejadas pelos estrategas. Então, havia uma norma de como guerrear. Tanto é que quando essa norma não era seguida, eram chamadas guerras bárbaras, ou seja, os bárbaros que vinham do norte traziam com eles uma forma de combater que incluía matar mulher, destruir propriedade, matar idosos, crianças, coisa que os gregos não faziam. E isso perdurou, as guerras não bárbaras, né, até o início do século XX, quando nós vimos que na Primeira Guerra Mundial as guerras se tornaram bárbaras, porque atacaram deliberadamente as populações civis, as cidades, destruíram patrimônio, destruindo vidas, hospitais, indiscriminadamente com bombas de gases, que até depois teve que ser revisado e parado de usar o gás mostarda, lá, à base de cloro. Então todas essas questões foram sendo discutidas e trazidas, como que a Segunda Guerra também trouxe novos elementos, que pode ser considerada como um campo de batalha da primeira, porque foi algo que não cicatrizou, e que daí guerras sempre existiram. E um general, né, que é o von Clausewitz, um general do exército de Napoleão, que ele diz no livro dele sobre a guerra nada mais é do que a política feita por outros meios, ou seja, quando o aspecto político do parlamento não resolve os problemas, parte-se para a guerra. Então a guerra é uma extensão da política, é uma política feita por outros meios. De forma que a guerra tomou outros contornos já no início do século XXI, na medida em que a nação mais poderosa, com os maiores poderes bélicos, é atingida no seu coração. Então, que tipo de evento é esse? É uma guerra? Ou que tipo de evento é esse se tivesse sido atacado por terroristas nacionais, como acontece quando um governo subjuga o seu povo, como fez Mao Tse-tung, como fez o Stalin, como fazem alguns ditadores. Então, eles subjugam a sua própria população, sacrificam a própria população, matam a população. Isso também é uma forma de guerra, isso é um desastre. Então, a terminologia passou a ser pensada e nós conversamos a respeito disso, e dentro das conexões vamos avançar com foco nesses três atores que nós identificamos, que são a população, né, aquela trabalhadora, aquela que está no seu dia a dia, nas suas rotinas, as telecomunicações de emergências que pretendem responder a eventos socialmente perturbadores que possam interromper as atividades civis organizadas. Quando ela sofre uma interrupção, ela precisa de ajuda para retomar as suas atividades. E aquelas agências de resposta, aquelas pessoas que vão se formar para poder fazer essa ajuda. Então nós temos aqui o Centro de Telecomunicações, aqui a população e aqui os especialistas em resposta, aqueles que é bombeiro, polícia, e médicos, enfermeiros, todos que compõem as agências de resposta, defesa civil e tudo mais. Muito bem, o que fica nesse ponto é que existe um outro que subjaz a tudo isso, né? Tanto a formação de bombeiro, de polícia, de médicos que atendem no campo fora do hospital, né? Naquele do paramédico, que é o que os americanos chamam, no campo de batalha, que é o treinamento, que é o treino. Ou seja, alguém tem que estar a formar essas pessoas. E na medida que vai se qualificar essas pessoas, que seja a população para poder saber chamar, que seja a população para poder saber receber instruções para iniciar o procedimento, que seja as pessoas que vão responder para ajudar a população civil, que sejam esses que estão nos centros de telecomunicações com número único integrado, porque no Brasil, mencionando de novo, nós temos uma miríade deles, números que são, dentre os outros demais países, o que mais número de telefone tem. E algumas autoridades se vangloriam disso, dizendo, olha quantos números nós oferecemos, só que nós já mencionamos, você na hora tem que decidir que número você vai chamar. E aí o outro decide diferente, o outro diferente, o outro diferente, cada um chama um número diferente e depois vamos ter várias agências que começam a disputar a própria cena, dependendo da característica, da natureza, do tipo de evento que está em curso. Portanto, essa questão do treino, essa questão da formação, ela depende de uma linguagem, porque nós temos que ser precisos nessas informações, porque a emergência não admite tolerância. E emergências, como nós mencionamos, o próprio termo foi redefinido. Não significa sempre ser uma coisa ruim.
Eu utilizei o exemplo na arqueologia subaquática, em que você vai procurar um determinado naufrágio e encontra outro. Aquilo é uma emergência, eu não sabia que aquilo estava lá. Portanto, não tem nada de mal, como foi no degelo da calota polar, no ciclo polar ártico, quando o degelo mostrou que lá tinha um galeão, que a própria população que lá estava, que mora na Baía de Red Bay, não sabia que aquilo estava lá, estava embaixo do gelo. Com as mudanças climáticas, o aquecimento global e o degelo das calotas, apareceu aquilo. É uma emergência, ele emergiu da luz, ele se fez, teve que ter um estudo para se obter, portanto, uma informação, aí a partir daí estabelecer uma conduta e definir o que é isso que estava aqui, como ele veio parar, quem trouxe, né? Mas isso é uma história que fica para nós conectarmos a respeito desses estudos, daquilo que emerge, mas as emergências, aquelas que causam o constrangimento, que subjuga a vida humana, que destrói propriedades e que faz danos ao meio ambiente, essa depende de formação, qualificação das agências de resposta, mas não menos para as suas atribuições à população civil. Portanto, como vamos formar esses formadores? Da onde eles estão? E como que isso é organizado? Daí nasce uma ciência, a partir das perguntas trazidas por Eloy Quarantelli, Thomas Drabek e outros pensadores, que tanto na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos e Canadá começam a se debruçar sobre o tema e começam a levar isso para as escolas, para as universidades, para os cursos técnicos, para os cursos de pós-graduação, para que se produza literatura, ou seja, aquela que as pessoas vão ler e poder debater e chegar a um consenso. Portanto, essas conexões, chegamos num ponto de confluência em que nós estamos enxergando agora aquilo que nós não podemos ver, que é o que está subjacente a tudo aquilo que está claro, que aparece nos noticiários de televisão, nos jornais, né? Que são os efeitos do impacto, os efeitos da resposta, seja do grande helicóptero que virou a vedete das respostas, mas que tem as suas limitações graves em função de determinadas circunstâncias operacionais, seja ela no meio da floresta, onde não dá para descer, seja ela onde for. Muito bem. De maneira que essas questões da formação, tanto do piloto, quanto de quem recebe o piloto, de quem prepara o piloto para descer, de quem não pode receber o helicóptero, que tem que então os técnicos saltarem de paraquedas, descerem por cabos para poder abrir uma clareira. Então todas essas questões do resgate, da questão do primeiros socorros, da questão que está implícito a essa ciência das emergências, que é uma ciência dentro do escopo das ciências sociais e humanas. Envolve seguro, envolve Banco Mundial para reconstrução, envolve as ONGs, como no caso a Cruz Vermelha, a Share, os Capacetes Brancos, os Médicos Sem Fronteira. Cada uma dessas organizações ocupa uma posição dentro da emergência, ou seja, como se fosse multifacetado e cada face dessa pertence a um grupo desses que se dedica a auxiliar, a gerir principalmente a recuperação, que esse é o ponto mais complexo. Porque eu respondo para recuperar, e a recuperação é uma forma que sempre nasce de uma forma mais resiliente. Ninguém vai construir um prédio das Torres Gêmeas igual àquele que caiu. Vai construir um melhor, aquele que vai resistir, que vai suportar o impacto de uma outra aeronave que seja lançada contra o prédio. Então, todas essas percepções fazem parte de um processo que nós vamos avançando e vamos entendendo como que cada um de nós é tanto parte do problema como da solução e que nós temos que ter alguma preparação tanto de cognitividade, quanto de psicomotricidade e de plano estratégico para estabelecer um ambiente seguro dentro do doméstico, fora do doméstico, no seu veículo, quando está no trânsito, no seu local de trabalho. Bom, e agora, com o advento da pandemia, da Covid, o local de trabalho, ele se transportou para dentro de casa, para grande parte da população, do home office, e as tecnologias de telecomunicações possibilitam, portanto, que essas novas atividades ocorram. Mas será que dentro dessas atividades o termo segurança do trabalho alcança dentro da casa das pessoas? Como os técnicos vão trabalhar? De que maneira ele vai garantir que estás de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, uma vez que não está, que o teu ambiente é o do trabalho, porém é a sua própria casa? Meu nome é Randolph Fonseca, nós estamos em Conexões e obrigado pela participação. Até breve.